Tonight, El Salvador is under state of emergency after a deadly weekend of gang violence. The government announcing that at least 50,000 people have been arrested since late March. Since the emergency anti-gun measures were introduced, at least 68,000 people have been arrested, and crime has plummeted. Entre 25 e 27 de março de 2022, gangues criminosas em El Salvador mataram 87 pessoas, lançando o país em um estado de emergência imediato. Na época, El Salvador era a capital mundial dos assassinatos. Agora, prendeu 1% de sua população. E com o presidente dos Estados Unidos, Trump, agora enviando deportados para a mega prisão de El Salvador, ficamos nos perguntando qual é a história por trás de tudo isso. Que estratégia El Salvador usou para esmagar suas gangues criminosas? E mais importante, como eles conseguiram prender mais de 69 mil membros de gangues em tempo recorde? El Salvador reduziu drasticamente sua insana taxa de criminalidade, mas foi exatamente assim que tudo aconteceu. Homicides in El Salvador are down a staggering 98% since 2015. A noteworthy feat for a small country once plagued by gangs and dubbed the murder capital of the world. Em outubro de 2022, um relatório da Al Jazeera afirmou que 55 mil suspeitos de pertencerem a gangues haviam sido presos em El Salvador. Isso além dos 16 mil que já estavam atrás das grades. Tudo isso estava acontecendo porque o presidente Nayib Bukele basicamente lançou uma guerra total contra os grupos criminosos, e com isso vieram algumas mudanças sérias, como suspender os direitos básicos dos salvadorenhos. Isso significava que as pessoas podiam ser presas sem saber o porquê, não tinham garantia de um advogado e podiam ficar presas por 15 dias sem acusação. Para um país com apenas 6,3 milhões de pessoas, parecia muito. E de fora, a repressão do presidente Bukele podia parecer extrema, talvez até injustificável. Mas quando você se afasta e olha para a longa e brutal história de El Salvador com as gangues, a urgência em eliminá-las começa a fazer sentido. Portanto, para entender realmente como o governo salvadorenho prendeu quase 70 mil de seu povo, você precisa voltar muito para trás, para onde tudo começou. E isso foi com uma guerra civil que despedaçou El Salvador e enviou milhares de pessoas, fugindo para o norte, direto para o caos dos Estados Unidos. El Salvador sofreu muito. Este pequeno país da América Central, espremido entre a Guatemala, Honduras e o Pacífico, teve séculos de instabilidade, colonização, disputas sangrentas por terras, golpes militares, o que você quiser. Mas o verdadeiro ponto de virada veio em 1979, quando o país explodiu em uma guerra civil brutal que durou 12 longos anos. De um lado, estava o governo apoiado pelos Estados Unidos e do outro, um grupo rebelde de esquerda chamado FMLN. Quando terminou, em 1992, 75 mil pessoas estavam mortas, a economia estava arruinada e cerca de 1 milhão de salvadorenhos haviam fugido do país, muitos deles acabando nos Estados Unidos, especialmente em Los Angeles. Mas a vida em Los Angeles também não era exatamente um sonho. Os bairros para onde os salvadorenhos se mudaram já estavam infestados de crime e gangues de rua. Para sobreviver, os jovens salvadorenhos começaram a formar seus próprios grupos. E daí surgiram dois nomes que o mundo eventualmente conheceria muito bem: MS-13 e Barrio 18. A MS-13 começou como um grupo de jovens adolescentes salvadorenhos tentando se defender. O nome em si é uma mistura de gírias de rua e uma referência às suas raízes endurecidas pela guerra. Eles não eram mentes criminosas, mas pareciam jovens sem nada a perder. O Barrio 18, enquanto isso, tinha origens mexicanas e existia há mais tempo. Mas, nos anos 80, os salvadorenhos estavam enchendo suas fileiras rapidamente. No início, essas gangues eram mais sobre sobrevivência e orgulho de rua do que crime organizado. Mas isso não durou. Quanto mais tempo ficavam em Los Angeles, mais fundo eles entravam na cultura violenta de gangues da cidade. Brigas se transformaram em guerras por território. Crimes pequenos se transformaram em negócios sérios. E o tempo na prisão era lá que eles subiam de nível. As cadeias da Califórnia tornaram-se salas de aula para o caos.
lugares onde esses caras aprendiam como administrar redes criminosas, contrabandear coisas e executar assassinatos como profissionais. E assim, no início dos anos 90, eles não eram mais apenas bandidos de rua. Eles eram um problema completo para o governo dos Estados Unidos. Depois que a Guerra Civil terminou em 1992, El Salvador ainda estava tentando se reerguer. A economia era uma bagunça e o governo mal conseguia funcionar. Enquanto isso, os Estados Unidos haviam intensificado a repressão à imigração. Uma lei, aprovada em 96, tornou muito mais fácil deportar imigrantes, mesmo por crimes pequenos. Até parece um tanto familiar, não é mesmo? Então, os Estados Unidos começaram a enviar membros de gangues de volta para El Salvador aos milhares. E a pior parte era que esses caras não voltavam apenas com uma mala. Eles voltavam com tatuagens, sinais de gangue e anos de treinamento pesado nas ruas e prisões mais difíceis da América. El Salvador não estava pronto para eles. A nova força policial era uma mistura de ex-soldados e antigos rebeldes e carecia de recursos para lidar com o que estava por vir. Além disso, membros de gangues que retornavam imediatamente começaram a espalhar sua influência, começando pequeno e depois crescendo. Eles recrutavam loucamente, atraindo jovens de lares desfeitos, bairros pobres e lugares onde o governo basicamente havia desistido. As gangues lhes davam dinheiro, status e proteção, basicamente tudo o que o sistema não podia oferecer. A MS-13, por exemplo, mantinha as coisas justas, organizadas e nacionalistas, enquanto o Bairro 18 era mais flexível, expandindo-se mais rápido e aceitando qualquer um que demonstrasse lealdade. Logo, o país estava dividido, com a MS-13 governando o leste e o Bairro 18 dominando o oeste. Mas essas linhas nem sempre se mantinham, e as lutas eram constantes. No início dos anos 2000, havia dezenas de milhares de membros, talvez mais se você contasse os que estavam na prisão. E diferentemente dos cartéis sofisticados, esses caras eram desleixados, brutais e estavam em toda parte. A violência também não ficava apenas entre as gangues. Civis foram arrastados para isso, depois que essas gangues começaram a operar um esquema de extorsão desagradável chamado La Renta. O que isso basicamente significa é que se você possuía um negócio, ou mesmo apenas dirigia um ônibus, você tinha que pagar uma certa taxa, ou então, bem, você pode imaginar o que eles fariam. Pessoas eram literalmente assassinadas apenas por entrar no bairro errado. Até parece com Los Angeles. Em 2004, membros de gangues atearam fogo em um ônibus de passageiros, matando 11 pessoas. E acredite em mim quando digo que esse tipo de horror não era raro. Em 2009, a taxa de homicídios de El Salvador explodiu. 71 assassinatos por 100 mil pessoas. E isso não é apenas ruim. É do tipo, talvez eu devesse ficar em casa para sempre de tão ruim. O governo, então, respondeu com algo chamado mano dura, que se traduz como punho de ferro. Basicamente, eles agiram com força, prendendo qualquer um que parecesse membro de gangue. Se você tivesse tatuagens ou usasse as roupas erradas, você era preso. Até certo ponto isso funcionou, porque em 2011, mais de 43 mil membros de gangues estavam presos. Mas aqui está a reviravolta. Isso não resolveu nada. As prisões se transformaram em quartéis generais das gangues. Os líderes comandavam o show lá de dentro, usando telefones contrabandeados para ordenar assassinatos e manter o dinheiro fluindo. A MS-13 fez da prisão de Quesaltepeque seu centro de comando. O Bairro 18 fez o mesmo com Ciudad Barrios. E em vez de esmagar as gangues, a prisão apenas as fortaleceu. Em 2012, o governo tentou algo completamente diferente: uma trégua. Um acordo secreto foi feito com os líderes das gangues, oferecendo melhores condições prisionais e alguns privilégios em troca de um cessar-fogo. E, estranhamente, meio que funcionou no início. Os assassinatos caíram rapidamente. E houve até um dia, em 14 de abril de 2012, em que ninguém foi assassinado. Foi um milagre. Para você, isso pode não significar nada, mas em El Salvador foi algo enorme. No entanto, a paz não durou.
As pessoas odiavam a ideia de negociar com assassinos e, nos bastidores, as gangues estavam apenas usando a pausa para se reagrupar e fortalecer, porque apenas 2 anos depois, em 2014, a trégua entrou em colapso e a violência voltou pior do que antes. Mas tudo realmente ferveu em 2015, quando El Salvador quebrou um recorde aterrorizante: 103 assassinatos por 100 mil pessoas. São mais de 6.600 vidas perdidas em apenas um ano. O país não estava apenas lutando contra o crime, estava se afogando nele. Naquele ponto, estava claro, algo drástico tinha que mudar. Não outro plano, não outra política. El Salvador precisava de uma missão de resgate completa. Alguém com colhões, alguém disposto a balançar todo o sistema, tinha que intervir antes que o país entrasse em colapso. E esse alguém foi o presidente Nayib Bukele. Em 24 de julho de 1981, Nayib Armando Bukele Ortiz nasceu em San Salvador, apenas 2 anos após o início da Guerra Civil de El Salvador. Ele é o primeiro filho de Armando Bukele Catan, um rico empresário de ascendência palestina, e Olga Ortiz de Bukele, uma mulher católica de uma pequena vila no leste de El Salvador. Ele cresceu com uma chupeta de ouro na boca, muito distante das ruas ensanguentadas logo ali fora. Seu pai, sendo um magnata dos negócios, administrava agências de publicidade, concessionárias de carros e iniciativas comunitárias, com o mesmo instinto afiado. Ele também ajudou a construir mesquitas e liderou a Associação Árabe Islâmica em San Salvador. Então, tudo isso, basicamente, significava que Nayib Bukele, o mais velho de 4 irmãos e com 6 meio-irmãos mais velhos, vivia como a realeza em um país em chamas. Mas nenhuma parede de mansão era espessa o suficiente para bloquear completamente o barulho da guerra. Ele era privilegiado, sim, mas entendia que seu país estava em perigo. Sendo um homem influente, o pai de Bukele alinhou-se com o FMLN, os mesmos guerrilheiros de esquerda que lutaram na guerra, e mais tarde se transformaram em um partido político após os acordos de paz de 1992. Durante esse tempo, Bukele observou atentamente. Ele viu como o poder funcionava e entendeu até certo ponto como a política se desenrolava. Quando ele completou 18 anos, a guerra havia terminado tecnicamente. Ele se matriculou na faculdade de Direito na Universidade Centro-Americana, mas a sala de aula não conseguia prender sua atenção, porque as verdadeiras lições estavam lá fora, extorsão em cada esquina, jovens sendo engolidos pelos maras e outras gangues. Bukele largou a faculdade e pulou para o mundo de seu pai, trabalhando com publicidade. Acontece que ele tinha talento para isso. Inteligente, perspicaz e bom com mensagens, ele lançou sua própria agência de publicidade em 1999, tudo isso enquanto continuava a trabalhar nas campanhas do FMLN. O partido representava os oprimidos, mas Nayib via de forma diferente. Ele via como vender esperança em um país que a estava perdendo lentamente. Avance alguns anos, e Nayib Bukele começou a mirar a política, não por fama, mas porque via algo maior, algo quebrado, algo que ele talvez pudesse consertar. E em 2011, com apenas 30 anos, Nayib juntou-se ao FMLN e foi incentivado a concorrer a prefeito de Nuevo Cuscatlán, uma pequena cidade cafeeira perto da capital. Ele venceu em 2012, surpreendendo a todos. A cidade não era um foco de gangues, mas estava à sombra da violência. Nayib pôs mãos à obra, usando seu próprio salário para financiar bolsas de estudo, lançando programas comunitários, dando às pessoas um motivo para não se juntarem às maras. Foi um experimento em pequena escala com uma grande ideia: dê às pessoas algo a perder e talvez elas escolham algo melhor. E sua ideia realmente funcionou, com muitas pessoas notando seu trabalho. O partido viu o potencial nele e decidiu que ele precisava subir de nível. Em 2015, Bukele era prefeito de San Salvador, a capital do país, e o marco zero da violência de gangues. Naquela época, a MS-13 e o Bairro 18 controlavam a maior parte da área, mas, como prefeito, Nayib começou a trabalhar, limpando o centro da cidade, construindo espaços públicos e impulsionando uma campanha de cultura de paz para afastar os jovens das gangues.
Ele ainda era oficialmente do FMLN, mas não estava jogando segundo as regras deles. Ele criticava abertamente funcionários corruptos, certa vez jogando uma maçã em uma vereadora e chamando-a de bruxa. Estava claro que ele não estava lá para fazer amigos, mas para fazer uma mudança. No entanto, em 2017, o FMLN já estava de saco cheio. Eles o expulsaram por ser muito rebelde, muito independente, muito Nayib Bukele. Mas ele não vacilou. Ele fundou seu próprio partido, Nuevas Ideias, e quando o Tribunal Eleitoral tentou bloqueá-lo, ele pulou para um partido menor de direita, Gana, e o usou como plataforma. Em 2019, aos 37 anos, ele concorreu à presidência. E o que lhe deu vantagem foi usar as redes sociais para transmitir suas promessas ousadas de enfrentar as gangues e arrancar a corrupção pela raiz. Curiosamente, as pessoas adoraram. Ele venceu com 53% dos votos, quebrando décadas de controle bipartidário. Os salvadorenhos se viram nele. Um cara que viveu dos dois lados da divisão. Não um herói de guerra, não um político de carreira. Apenas alguém que entendia. Então, após se tornar presidente em 1º de junho de 2019, a ofensiva começou oficialmente. Tonight, mass arrests in El Salvador continue. The country's president, Nayib Bukele, doubling down on what he has called a war on gangs. Como presidente, a primeira grande jogada de Bukele foi algo chamado Plano de Controle Territorial. Era um plano de 7 etapas para trazer a paz. A fase 1 enviou 7.000 soldados e 3.000 policiais para 22 municípios dominados por gangues, lugares como Soyapango e Mexicanos, estabelecendo postos de controle, patrulhando ruas e visando sufocar as operações das gangues. A fase 2 prometia empregos e escolas para atrair os jovens da vida de gangue, mas, devido à falta de financiamento, o plano inteiro foi interrompido. Ao mesmo tempo, algo sorrateiro estava acontecendo nos bastidores. Relatos do El Faro, um veículo investigativo salvadorenho, revelaram mais tarde que a equipe de Bukele abriu negociações com a MS-13 e o bairro 18 poucos meses após sua posse. O governo, supostamente, ofereceu comida melhor na prisão, visitas familiares e outras vantagens se, em troca, as gangues concordassem em reduzir a violência e, talvez, até ajudar Bukele a ganhar votos em eleições futuras. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmaria isso mais tarde, acusando 2 funcionários de Bukele em 2021 por intermediar esses acordos. Uma figura-chave era Carlos Marroquín, chefe da unidade de reconstrução do tecido social, que supostamente se encontrou com líderes de gangues em prisões como Zacatecoluca. Outro era Osiris Luna Mesa, o chefe das prisões, acusado de transportar chefões para conversas secretas. Mas embora fazer acordos com esses criminosos não fosse ético, na verdade, reduziu a taxa de homicídios em todo o país. Em 2020, os assassinatos caíram para 1.147, metade dos 2.398 de 2019. As pessoas começaram a se sentir mais seguras, a extorsão diminuiu, alguns bairros ficaram mais silenciosos e as pessoas tinham esperança de um país melhor. A trégua se manteve em 2021, quando os assassinatos atingiram um nível recorde de baixa, mas havia um grande problema. Alguns líderes de gangues não estavam felizes, porque algumas promessas feitas pelo governo de Bukele não foram cumpridas, gerando uma perda de confiança de ambos os lados. E lentamente a taxa de homicídios voltou a subir, mas ninguém realmente notou até março de 2022, quando El Salvador teve seu dia mais sangrento até então. Entre 25 e 27 de março de 2022, as gangues desencadearam um massacre, matando 87 pessoas em todo o país. Em São Salvador, um motorista de táxi foi baleado a queima-roupa. Em Santa Ana, o corpo de um fazendeiro foi jogado em uma estrada de terra. Em Soyapango, um trabalhador de manutenção sangrou até a morte em uma calçada. E em muitas outras cidades, pessoas tiveram seus pais, mães, cônjuges e parentes mortos sem absolutamente nenhuma razão. A onda de crimes foi um dedo do meio para a trégua de Bukele, uma jogada de poder das facções da MS-13 e do Barril 18, fartas das negociações ou, alguns especulam, uma ruptura deliberada para forçá-lo a agir. E pode apostar que eles nunca, em 1 milhão de anos, previram a resposta dele.
Em 27 de março, Nayib Bukele foi ao Congresso e exigiu um estado de emergência. Foi aprovado em horas, suspendendo direitos como assistência jurídica, mandados e limites de tempo de detenção. Subsequentemente, milhares de soldados e policiais inundaram barrios, arrombando portas, prendendo qualquer um com tatuagens, ficha criminal ou apenas um olhar nervoso. Em 14 de abril, mais de 10 mil supostos membros de gangues foram detidos. Uma captura impressionante para uma nação de 6,3 milhões. Cada oficial enviado estava fazendo pelo menos 5 prisões por dia, e essas prisões eram baseadas na aparência ou em denúncias, não em evidências. No final de 2022, as coisas haviam mudado drasticamente em El Salvador. A polícia permaneceu nas ruas e, em algumas ocasiões, milhares de salvadorenhos estavam sendo detidos sem qualquer representação legal. No total, mais de 70 mil pessoas foram presas no início de 2023. Isso é cerca de 2% de todos os adultos do país. Novas leis diziam que pertencer a uma gangue significava de 20 a 40 anos de prisão, e ajudar uma gangue de qualquer forma também poderia te colocar em problemas, mesmo que fosse por acidente. Até crianças de apenas 12 anos podiam ser acusadas como adultas. Algumas pessoas aplaudiram, enquanto outras ficaram com medo. Grupos de direitos humanos disseram que as prisões eram injustas e agressivas demais, mas Bukele não recuou. Para ele, isso era guerra e não havia como voltar atrás. Agora, sabemos o que aconteceu e como esses 70 mil salvadorenses acabaram atrás das grades. Mas isso levanta uma questão séria. Que tipo de prisão é grande o suficiente para abrigar tantas pessoas? It's the biggest prison in the Americas and will be home to 40,000 inmates, including some of the most violent people on the continent. Inside this mega prison, you'll find some of El Salvador's most dangerous gang members packed into massive cells, towers of bunk beds, and what looks like bird cages. Após declarar o estado de emergência, o presidente Bukele anunciou planos para construir uma prisão massiva chamada Centro de Confinamento do Terrorismo, ou CECOT. Esta não era uma prisão qualquer. Ele queria que fosse o lugar maior, mais forte e mais seguro de toda a América Latina. Ele queria um símbolo de sua luta contra o crime, algo que pudesse abrigar dezenas de milhares de membros de gangues. A construção começou quase imediatamente. Foi construída em tempo recorde, em apenas 7 meses, e concluída no final de janeiro de 2023, está localizada em uma área rural chamada Tecoluca, a cerca de 74 quilômetros da capital, San Salvador. Fica longe das cidades e áreas de gangues de propósito, e imagino que saibam por quê. A prisão cobre 57 acres de terra, mas o governo também controla uma área enorme ao seu redor, 346 acres, para impedir fugas ou ajuda externa. 3 empresas privadas ajudaram a construí-la, e o custo ficou entre 100 milhões de dólares e 115 milhões de dólares, embora o número exato nunca tenha sido especificado. O CECOT pode abrigar até 40 mil pessoas, tornando-se a maior prisão das Américas. Possui 8 prédios gigantes chamados pavilhões. Cada um é feito de concreto forte e aço para manter os prisioneiros lá dentro. Ao redor da área principal, existem 2 enormes muros de concreto. O externo tem 11 metros de altura e 2 metros de espessura. Entre os muros, existem 2 cercas elétricas que podem eletrocutar qualquer um que tente sair. Há também 19 torres de guarda, com guardas armados e câmeras de alta tecnologia que vigiam tudo dia e noite. Por dentro, a prisão é feita para abrigar muitas pessoas em cada cela, geralmente 65 a 70, às vezes até 100. As celas têm cerca de 93 metros quadrados, com beliches de metal de 4 níveis e 100 colchões, para que os prisioneiros não possam fazer armas. Não há janelas, apenas pequenas aberturas de ventilação perto do teto. As pesadas portas de metal trancam eletronicamente e a comida é passada por pequenas frestas, sem permissão de utensílios. Os detentos ficam confinados em suas celas por 23 horas e meia por dia. Dentro de cada cela há um vaso sanitário aberto, uma pia de cimento, um balde de plástico para se lavar e um jarro para água potável.
Os detentos devem usar esses vasos sanitários à vista de todos, com apenas 2 pias e 2 vasos sanitários abertos por cela, compartilhados por dezenas. Os detentos podem sair de suas celas superlotadas por apenas 30 minutos por dia, apenas para ir a um corredor central, para exercícios em grupo ou leituras da Bíblia. Eles não trabalham, não têm permissão para livros, baralhos ou cartas de casa. O exterior desta prisão é igualmente protegido. Existe um dispositivo que bloqueia todos os sinais de celular por 2,4 quilômetros ao redor, para que os líderes de gangues não possam ligar ou comandar operações de dentro. Os guardas são treinados pelos principais oficiais de segurança de Bukele e usam máscaras e coletes à prova de balas enquanto carregam fuzis grandes. Ninguém sabe exatamente quantos guardas trabalham lá, mas há sempre muitos de serviço. O Secote também tem mais do que apenas celas. Há um centro de controle com monitores mostrando cada parte da prisão, uma área médica básica, mas sem equipamentos sofisticados, e até refeitórios e uma academia, mas esses são apenas para os guardas. Os prisioneiros comem refeições simples 2 vezes ao dia, como arroz, feijão, macarrão e ovos, e a água vem de um poço. A energia vem de geradores de reserva para que nada nunca desligue. Há até um tribunal lá dentro, onde os juízes podem falar com os prisioneiros por videochamada sem que ninguém saia do prédio. A instalação inteira é uma obra de arte e você pode dizer que foi projetada especificamente para que nada dê errado, pelo menos na maior parte do tempo. Bukele exibiu a prisão concluída no Twitter em janeiro de 2023 com um vídeo e música dramática chamando-a de chave para tornar El Salvador seguro novamente. O primeiro grupo de 2.000 prisioneiros chegou no mês seguinte, sem camisa e acorrentados, no que parecia ser um show para as câmeras. Em meados de 2023, cerca de 12.000 detentos estavam lá. E agora, o número de detentos é o dobro dessa cifra, embora o governo não tenha compartilhado números exatos. Por tudo isso, tenho certeza de que vocês podem perceber que esta mega prisão não foi construída apenas para confinar. Ela foi construída para apagar até o último vestígio de vida normal. Mas aqui está a parte mais louca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode realmente começar a enviar deportados para cá. E se você está se perguntando o porquê, bem, vamos descobrir. At an airport in El Salvador, the latest group to be deported from America. 11 men, gang members, says the White House, but detained and removed to this mega prison with no evidence of their crimes. O segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos anda sendo bem caótico, né? Começando em 20 de janeiro de 2025, ele trouxe um foco renovado na imigração e no crime, temas que praticamente definiram sua campanha de 2024. E então, em algum momento de março, ele tornou conhecido seu plano de deportar supostos membros de gangues para a mega prisão de El Salvador. Em 3 de fevereiro de 2025, Bukele reuniu-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em El Salvador. Durante a reunião, Bukele fez uma oferta maluca. El Salvador aceitaria criminosos americanos condenados e perigosos e os trancaria no Secote por um preço. Rubio, um forte apoiador de Trump, mais tarde chamou isso de o acordo de imigração mais extraordinário do mundo. Mas este acordo não incluía apenas cidadãos dos Estados Unidos. Ele abriu a porta para enviar qualquer um, mesmo pessoas de outros países. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and house them in his jails. Então, em 15 de março, a administração Trump anunciou que enviaria 300 suspeitos de membros de gangues, a maioria venezuelanos, ligados a um grupo chamado Tren de Aragua, para o Secote. Os Estados Unidos concordaram em pagar a El Salvador $6 milhões para abrigá-los por um ano, o que era muito mais barato do que mantê-los nas prisões dos Estados Unidos. El Salvador chamou isso de solução temporária, até que os Estados Unidos descobrissem o que fazer com eles a longo prazo. Mas aqui está o grande problema. A maioria dessas pessoas não foi condenada por crimes.
Eles eram suspeitos, presos por agentes de imigração no início de março. Alguns foram presos apenas por terem tatuagens que pareciam símbolos de gangues. Eles não tiveram a chance de ir ao tribunal. Em vez disso, Trump usou uma lei muito antiga para pular essa etapa. Essa lei é chamada de Lei de Inimigos Estrangeiros, aprovada em 1798. Ela foi criada quando os Estados Unidos pensaram que poderiam entrar em guerra com a França. A lei dá ao presidente o poder de deportar ou deter pessoas de países inimigos durante a guerra, mesmo sem um julgamento. Foi usada apenas algumas vezes, na Guerra de 1812, durante a Primeira Guerra Mundial e, mais famosamente, durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhares de nipo-americanos foram forçados a ir para campos de concentração. Trump usou essa mesma lei em 14 de março, alegando que a gangue venezuelana Tren de Aragua era como uma força invasora, e embora não houvesse guerra real, ele disse que era o suficiente para tratar a gangue como uma ameaça nacional. Mas sua equipe não deu provas de que todas as 300 pessoas eram realmente membros dessa gangue. Na verdade, um funcionário da Casa Branca admitiu mais tarde que 137 deles não tinham antecedentes criminais nos Estados Unidos. As deportações aconteceram rapidamente, no fim de semana, de 15 a 16 de março. Weiss já havia prendido suspeitos de lugares como Ohio, Texas e Colorado. E no domingo, 261 deles já estavam em El Salvador, com 238 rotulados como membros do Trem de Aragua e 23 rotulados como membros da MS-13. 3 aviões os levaram para San Luis Talpa. Bukele até postou um vídeo no Twitter mostrando homens algemados chegando ao Secot com música dramática tocando, enquanto a revista Time relatou mais tarde que alguns foram espancados durante a admissão. Agora, isso é realmente legal? Bem, a Lei de Inimigos Estrangeiros diz que só pode ser usada durante guerra ou invasão, e os Estados Unidos claramente não estão em guerra com ninguém, porque uma gangue não é um país. Na verdade, logo após esses deportados serem enviados para El Salvador, a União Americana pelas Liberdades Civis, ACLU, processou o governo. Eles representaram 5 dos homens venezuelanos e disseram que a deportação violava a Quinta Emenda, que protege todos nos Estados Unidos, não apenas cidadãos, de serem punidos sem o devido processo legal, como um julgamento justo. Naquela mesma noite, um juiz em Washington, James Boasberg, suspendeu temporariamente as deportações. Ele disse que todos os 300 deveriam permanecer nos Estados Unidos até que o tribunal pudesse decidir. Ele até ordenou que quaisquer aviões ainda voando deveriam dar meia volta. Mas havia um problema. 2 aviões já haviam pousado em El Salvador e o terceiro partiu após a decisão do juiz, chegando a El Salvador depois da meia-noite de 16 de março. A Casa Branca também alegou que o terceiro avião partiu antes que a ordem do juiz fosse oficialmente registrada às 8h47 da noite, mas os registros de voo do Weiss mostraram que ele decolou às 9h12 da noite, o que levantou muitas suspeitas. Então, legalmente, é uma área cinzenta. As leis de imigração já dão aos presidentes muito poder, e a Lei de Inimigos Estrangeiros dá ainda mais poder se houver guerra ou invasão. A oferta de El Salvador também facilitou as coisas, porque a Venezuela geralmente se recusa a aceitar seu próprio povo de volta. O acordo de 6 milhões de dólares economizou dinheiro dos Estados Unidos e a prisão de Bukele tem espaço suficiente. Mas usar uma lei de guerra em tempos de paz, sem julgamentos ou evidências claras, está em debate. Além disso, a forma como os detentos são tratados dentro daquela instalação levantou sérias preocupações de direitos humanos, e um de seus maiores problemas é a superlotação. Cada cela deveria ter cerca de 100 metros quadrados, mais ou menos o tamanho de uma pequena sala de aula, mas eles amontoam de 65 a 100 pessoas, às vezes mais. Especialistas dizem que cada pessoa deveria ter pelo menos 3,4 metros quadrados de espaço para viver com dignidade, mas o Secot lhes dá apenas 0,6 metros quadrados, o que é menos espaço do que um caixão. Como não há colchões,
Os detentos dormem em beliches de metal, enquanto outros dormem no chão. E quando questionado sobre a superlotação, apesar de ter tantas celas vazias, o diretor da prisão brincou. Se cabem 10, cabem 20. Especialistas chamam isso de superlotação severa, que é uma maneira mais agradável de dizer que as condições são extremamente desconfortáveis, especialmente quando se considera o fato de que fica muito quente lá dentro. Estou falando de mais de 35 graus Celsius. Outros dizem que é simplesmente gente demais para administrar em um só lugar. Também há relatos seriamente perturbadores de detentos, sendo espancados, eletrocutados ou até mesmo passando fome. E aqueles deportados dos Estados Unidos tiveram suas cabeças raspadas à força no momento em que chegaram. Um grupo de direitos humanos, chamado Cristosal, descobriu sinais de tortura em corpos de prisioneiros que morreram dentro da instalação. Hematomas, ossos quebrados, trauma por força contundente, de tudo um pouco. O governo salvadorenho insiste que os prisioneiros recebem cuidados médicos e que seus direitos são respeitados. Mas aqui está o problema: nenhum grupo externo, nem mesmo a Cruz Vermelha, tem permissão para entrar. Um especialista descreveu o lugar como uma caixa preta, porque simplesmente não há transparência, nem supervisão e nenhuma maneira de saber o que realmente está acontecendo lá dentro. Então, algo disso está realmente funcionando? Bem, El Salvador, como já dissemos, tinha impressionantes 103 homicídios por 100 mil pessoas em 2015. Mas agora viu esse número cair para 2,4 em 2023 e perto de 0 no final de 2024. Ruas que costumavam ser zonas de guerra controladas pela MS-13 e pelo Barrio 18 estão muito calmas. Vendedores pagam menos dinheiro de extorsão e as crianças agora podem brincar lá fora sem medo, aumentando os índices de aprovação de Nayib Bukele para mais de 90%. Portanto, se El Salvador permanecer pacífico, o CECOT pode se tornar um modelo. Outros países, como a Guatemala, já estão de olho nele. E se 10 mil criminosos dos Estados Unidos forem enviados para El Salvador a $20 mil por cabeça, são 200 milhões de dólares por ano. Para Bukele, é praticamente uma nova fonte de receita, mas há riscos. As gangues podem se reagrupar fora do país. A superlotação e o abuso dentro do CECOT podem desencadear uma rebelião. E se os tribunais eventualmente bloquearem o plano de Trump, tudo pode desmoronar da noite para o dia, deixando os deportados no limbo e Trump enfrentando uma reação política negativa. Então, há realmente muito acontecendo, e só o tempo dirá para onde vamos a partir daqui. Por enquanto, Bukele e Trump fizeram suas apostas, mas a questão agora é: eles estão realmente resolvendo o crime ou apenas o empurrando para debaixo do tapete?